Boa noite. Estou iniciando aqui o meu vídeo, uma apresentação sobre controle de temperatura de sistema físico em malha fechada, referente à disciplina de Sistemas de Controle Dinâmico e Moderno, do professor Luciano, juntamente com a professora Indiara. Primeiramente, eu gostaria de definir o que de fato é controle PID. O nome PID é uma abreviatura de Proporcional Integral Derivativo. Nesse tipo de controle, temos um sinal, que é o sinal de erro, utilizado como parâmetro para o cálculo do sinal que vamos enviar ao atuador. Dispositivo esse que influencia no processo, alterando o valor da variável que estamos tentando controlar. No meu exemplo, uma resistência elétrica, que estamos constantemente ligando e desligando. O erro é calculado pelo valor de set point menos o valor atual medido. Valor esse que é o resultado do medido pelo nosso sensor, ou seja, a saída do nosso sistema. O sensor faz a leitura e envia de volta ao controlador. A equação é definida pelo sinal de atuação U de T, que é enviado ao atuador, caracterizado pelo valor PWM, aplicada a resistência entre 0 a 255 e corresponde à entrada do nosso sistema. O valor da equação ele vai ser proporcional ao erro vezes um ganho proporcional K, mais a integral do erro no tempo. Os vários erros acumulados vezes o ganho integrativo, mais o último termo, que é a derivada do erro, a variação, vezes o ganho derivativo. Sobre cada termo, é importante salientar que eles são complementares um ao outro. Por exemplo, é possível criar um controle proporcional somente, ou um controle proporcional integrativo, ou também, em uma terceira hipótese, um controle proporcional derivativo. Mas cada um tem uma especificação e uma peculiaridade. Por exemplo, o controle proporcional ele acelera a resposta de um processo controlado, mas ele por si só produz um offset. Já o controle integrativo ele elimina o offset, produzindo respostas lentas com longas oscilações. Se o ganho proporcional é aumentado para acelerar a resposta, o sistema se torna mais oscilatório e tende à instabilidade. Já o controle derivativo antecipa futuros erros e introduz a ação apropriada, introduzindo efeito estabilizante na resposta da malha de controle. A ação derivativa, por ser proporcional à variação do erro, nunca é usada sozinha. Agora vamos falar um pouco sobre o pseudocódigo. Ele é, na verdade, bem simples e ele está disponível na internet por todos os lados. O primeiro elemento que a gente tem aí é o previous error. Vai guardar o erro anterior, sendo utilizado para calcular a derivada KD posteriormente. Na sequência, a gente tem o integral, que guarda o erro acumulado ao longo das várias execuções do código. Daí se inicia o loop, o ciclo de ajuste. A gente tem primeiro o erro, que mede o set point menos o valor medido. Subsequentemente, este valor é armazenado no proportional. Já no próximo item, o integral, a gente pega o erro já existente mais o erro atual vezes a derivada do tempo, sendo esse tempo o período de execução do nosso controlador. Também vamos calcular o termo derivativo, sendo o erro menos o erro da execução anterior, dividido pelo delta tempo, período da execução do PID que a gente programou. A saída por final seria Kp vezes o erro mais Ki vezes o erro acumulado mais a derivada do erro, mais o ganho derivativo por final. Na sequência, guardamos o erro atual para a próxima execução, damos um wait de acordo com o ΔT definido e, por final, voltamos o loop. Esse algoritmo ele é executado periodicamente. A cada 1 segundo, a cada milésimo de segundo, essa variação ela vai depender do nosso ΔT. No meu sistema de controle de malha fechada, temos aí o controlador representado por um Arduino Uno, em que vamos utilizar uma saída PWM para modular através do transistor a voltagem e potência, que se aplica na resistência ou lâmpada responsável por aquecer. A montagem teórica do circuito é a seguinte: alimentar o sensor de temperatura LM35 com 5 volts via VCC e depois aterrar o terminal GND na saída GND do Arduino. O resistor é conectado ao pino 9 e a base no chaveamento do transistor, que tem emissor aterrado ao GND e coletor na base da lâmpada, que por consequência tem o seu outro terminal restante conectado à alimentação 12 volts, VIN do Arduino. Explicando um pouco mais sobre a saída PWM,
nomeada em português modulação por largura de pulso, ela vai ser chaveada rapidamente por um sinal específico, alternando assim os períodos em que ela fica ligada e desligada, sendo esse processo chamado de Duty Cycle. Dessa forma, com esses períodos de Duty Cycle, a gente consegue medir e modular a tensão que vai ser aplicada no dispositivo. Dependendo da saída do Arduino que a gente escolher, a gente vai ter 490 ou 980 Hz. A tensão média ela é calculada pelo DUT multiplicado pela tensão de entrada. Considerando que o DUT esteja, por exemplo, em 50%, nós teríamos aí 6 volts, devido à alimentação em 12 volts. Esses valores eles variam entre 0 a 255, sendo, por exemplo, 50% do DUT Cycle um valor de 127. Vamos aí então à análise prática primeira. Eu tinha setado o set point em 30 graus para iniciar e ver qual seria a resposta do sistema. Ambos o KP e KI estavam setados em 35, sendo o KD desconsiderado. Porém, o sensor de temperatura LM35 estava muito longe da resistência, que estava sendo aquecida no momento. A primeira coisa que a gente pode concluir é que rapidamente os valores começaram a chegar próximo do set point, quando eu cheguei com o LM35 próximo à mão. Mas também a gente viu que o sobressinal era muito grande e que a variação também estava muito grande, devido ao erro da montagem física e também os valores do KP e KI que eu acredito que estavam um pouco altos. Quando eu afastei o LM35, deu para ver que ele estava medindo 22 graus aproximadamente, que era a temperatura ambiente. Então, dessa maneira, eu consegui concluir que estava correto, o LM35 estava funcionando de maneira adequada. Longe da resistência, ele estava medindo a temperatura ambiente. Vamos à análise prática número 2. O set point estava definido em 40 graus e a temperatura estava variando na casa dos 39, sendo que a gente conseguia ver os saltos limitados pela resolução de 0,48 graus da plotter. A lâmpada, na verdade a resistência no caso, ela estava variando de acordo com o PWM gerado pela saída 9, devido à necessidade de regular a temperatura. Digitado aí 45 graus na plotter, é possível ver o comportamento gráfico, que vai modulando a saída por pulso até atingir os 45 graus, em aproximadamente 20 segundos. Isso com os parâmetros de KP e KI setados em 25. A temperatura chega a subir levemente acima dos 45 e depois novamente se estabiliza rápido, atendendo os 20% de sobressinal exigidos. Quanto mais alto o KP e KI, mais rápido acelera o tempo de resposta, mas também acaba gerando um sobressinal excedente. Por final, eu gostaria de acrescentar também uma análise, um teste prático número 3. Alguns outros testes foram feitos, inclusive com lâmpada, onde a temperatura foi excedida a níveis como 70 graus ou mais, chegando a um ponto que o calor foi tão excessivo que derreteu as conexões do sensor de temperatura, o LM35, assim como uma parte do plástico da protoboard. A conclusão que eu tenho é que os ajustes KP, KI e KD, eles devem ser feitos de maneira calibrada e específica para atingir os parâmetros desejados. Por exemplo, para que não tenha muito sobressinal ou que o tempo de resposta também não seja longo. Algumas outras coisas, como aditivos ao código, também precisam ser colocados, como o anti-wind-up, para o código parar de integrar assim que o atuador saturar, quando ele atingir o limite ali de 255, para o tempo de resposta não ser excessivo. E também, por exemplo, a montagem física do projeto, ela é um pouco complexa, né? Ela tem que ser feita minuciosamente, porque a distância física entre o sensor de temperatura e a resistência, a lâmpada que está sendo medida, ela também precisa ficar exata, senão a análise não vai ser precisa.